Gálatas, capítulo 3, versos 4 e 5. Nós temos o texto projetado lá no telão. Vamos ler juntos, Gálatas 3, 4 e 5. Leamos juntos. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade fora em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra e obra do Teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Existe uma coisa muito interessante na humanidade, que é algo que atinge em cheio a vida de todo ser humano. Não importa se você é brasileiro ou estrangeiro, se você é rico ou pobre, culto ou completamente analfabeto, se você é um cristão ou se você é ateu. Existe algo que atinge a vida de qualquer ser humano na face da terra, que é o sofrimento. O sofrimento e a dor. O sofrimento nas suas formas mais diversas. Você enfrenta dificuldades físicas, emocionais, financeiras, às vezes sociais, econômicas e políticas, mas o sofrimento ele está aí acessível a todo ser humano. Não é desejo de ninguém, não é busca de ninguém, mas ele acontece na nossa vida. E o sofrimento ele produz uma reação no coração de quem sofre. Pode ser que quem sofra um momento difícil na sua vida se torne uma pessoa rebelde contra o sofrimento. Possa gerar no seu coração uma revolta, isolamento, quem sabe uma sensação de misericórdia, de descaso com o problema, ou de inquietação, ou quem sabe até mesmo de estresse. Mas o sofrimento ele pode ser transformador na nossa vida. E o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos aqui, ele diz e nos convida a repensar a questão do sofrimento na vida de cada um de nós, a enfrentá-lo num processo de transformação. E a proposta do apóstolo Paulo é: transforme o seu sofrimento em um encontro. E essa é a proposta do texto de Gálatas. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que o sofrimento pode ser vão, mas o sofrimento pode também ser algo que Deus usa para nos transformar. Então, quando é que o sofrimento é vão? O texto está lá no nosso data show. É quando o texto diz no versículo 4, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Quando nós imaginamos que a nossa vida é uma relação de causa e efeito, o sofrimento é vão. Quando nós imaginamos que a nossa vida é algo que você pode plantar e colher apenas os benefícios, então o sofrimento é vão. Se você imagina que você pode viver todas as coisas aqui que a terra tem para você, numa perspectiva apenas de boas obras, o sofrimento é vão. Porque quando ele chegar na sua vida, se tudo é causa e efeito, você vai se sentir um injustiçado pela história da sua vida. Espera aí, eu sou um bom pai, um bom filho, uma boa mãe, uma boa filha, um bom amigo, porque é que plantando tantas coisas boas, eu estou passando pelos momentos difíceis que eu tenho passado. Então o sofrimento pode se transformar em alguma coisa extremamente negativa, quando gera no seu coração uma busca pela justiça nos seus atos. Porque quando o sofrimento chega, você nunca se sente realmente justo em receber aquela parcela de sofrimento que a vida está te propondo. Então você pode gerar no seu coração, não um processo de reflexão e transformação, mas de rebelião. Eu ouvi um pregador recentemente, gostei muito dele, ele, numa conferência lá nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, que quando você reclama no momento do sofrimento diante de Deus, isso é sinal de intimidade com Deus. Mas quando você passa a ficar revoltado por causa da dificuldade que você está enfrentando, isso é rebelião diante de Deus. E isso desagrada ao Senhor. Deus nos chama a uma reflexão profunda. E o texto de 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, diz o seguinte:
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Vamos ler juntos lá? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Observe o que o texto está dizendo. A sua tribulação, ela pode ser produtiva. Você pode pegar o lixo e reciclar. É isso que o apóstolo Paulo propõe pela ação de Deus na nossa vida. Então, nós pegamos aquele momento de dificuldade, de sofrimento, e Deus nos dá a capacidade de transformar o sofrimento, não em algo vão, não em algo perdido, não em mais um item para gerar no nosso coração rebelião e miséria, mas ele diz assim: aproveite o momento de dificuldade, de tribulação, de dor, e faça dele algo produtivo na sua vida. Então, quando é que o sofrimento pode ser algo produtivo? Nós vamos olhar aí no versículo 5 do texto que nós lemos, que o sofrimento pode ser algo produtivo quando Deus é colocado na equação da vida. Olha o versículo 5 do texto que nós lemos aí, mantenha a sua Bíblia aberta. Ele diz: aquele, pois, que vos concede o Espírito. Aquele, pois, que vos concede o Espírito. Quando Deus é colocado na equação da nossa vida, o sofrimento se torna algo extremamente produtivo. Então, o primeiro item para transformar um momento de dor, de tribulação e de dificuldade em algo produtivo, chame Deus e coloque Ele na equação da sua vida. Foi isso que aconteceu com todos os reformadores da igreja protestante. Hoje nós estamos completando aqui 495 anos da reforma protestante. Martinho Lutero, Zwinglio, Melanchthon, Farel, homens que deram a sua vida porque criam que a palavra de Deus era regra de fé e prática, enfrentaram muitas perseguições, muito sofrimento, muita dificuldade, mas não se entregaram. Transformaram esses momentos de dificuldade, de sofrimento, de dor, em algo extremamente produtivo. E a primeira pergunta que você olha para a vida deles e tem como resposta é: o que foi que fez com que esse momento de dificuldade na sua vida fosse algo tão produtivo, que a herança da pregação e do ministério deles nós colhemos hoje aqui no Brasil, 495 anos depois? Por que é que homens como João Calvino, Martinho Lutero, transformaram a história da humanidade, momentos de muita perseguição, em algo extremamente produtivo? Porque eles colocaram Deus na equação da sua vida. Eu não vou enfrentar dificuldade, eu não vou enfrentar tribulação, eu não vou enfrentar momentos de sofrimento e dor, sem que Deus seja convocado para essa batalha na minha vida. Ele está na equação dessa história. Ele é transcendente, e o transcendente invade o nosso universo presente. O santo se revela diante de nós que somos pecadores. O puro se revela para os impuros. O Deus justo se mostra para nós que somos os reis da injustiça, que quebramos a sua lei. Ele se faz carne, habita entre nós, diz João, cheio de graça e glória, e em Cristo Jesus nós vemos um Deus que se importa. Em Cristo Jesus nós vemos um Deus que se importa. Jesus Cristo não fica lá no céu, vendo o nosso sofrimento aqui na terra, impassível, dizendo: vocês foram rebeldes, colham o fruto do seu sofrimento. Não, ele diz: se existe alguém que pode se sacrificar, sou eu. E o Criador vem, se encarna, vive no nosso meio, come a nossa comida, bebe a nossa bebida, passa pelos nossos sofrimentos, para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. E tenha vida nessa terra em abundância. O sofrimento de Cristo Jesus, sua morte e sua ressurreição, não foram em vão. Portanto, todas as vezes que enfrentaram um momento de dificuldade, eu vou convocar Deus para que Ele venha fazer parte dessa história. Então, quando o sofrimento é produtivo, é quando Deus é colocado na nossa equação, na equação da nossa vida. Segunda coisa, quando o nosso sofrimento se torna produtivo, é quando eu creio que Ele, esse Deus, vem e concede o Espírito Santo dele sobre as nossas vidas. Essa é uma coisa muito importante na nossa história. Deus vem e concede o Espírito Santo. Esse texto é muito interessante porque a palavra conceder aqui é uma palavra gracinha. Sabe o que significa essa palavra conceder no grego?
significa convocar e pagar o coral. É verdade. Quando eu estava fazendo a exegese desse texto do grego, que eu me deparei com essa explicação, eu achei muito interessante, porque bati exatamente com o dia de hoje. Eu sei que vocês não estão recebendo nada, depois vocês cobrem da gracinha. Mas essa palavra conceder aqui, na língua grega, ela era usada quando o povo era convocado para uma grande festa pública no meio de uma praça. E aí, para que a festa tivesse realmente sentido, né, fosse uma festa bonita, era convocado um coral. E esse coral profissional era todo pago, remunerado. E alguém era vamos dizer, o patrocinador do coral. Então, a palavra grega usada para conceder aqui era a palavra grega usada para a resposta que era dada ao dirigente do coral, quando alguém chegava e dizia assim: quem é que está nos concedendo este privilégio? Essa é a palavra, conceder aqui. Quem é que está pagando? Quem é que está financiando o que nós estamos usufruindo aqui nessa noite? E a regente do coral, então, dizia: fulano de tal, né? E hoje não é o caso da Gracinha, porque a Gracinha poderia dizer: eu estou pagando, né? Mas esse é o sentido da palavra. Todas as vezes que você se lembrar dessa concessão aqui, é alguém que chega e paga integralmente todas as despesas de uma festa. Agora leia o texto, olha que interessante. Aquele, pois, olha que Paulo usa essa palavra, ela tem sentido. Aquele, pois, que entra na história da nossa vida, ele é aquele que concede, é aquele que paga todas as despesas, é aquele que assume todo o ônus para que haja milagres no meio do povo. Para que pudesse o milagre acontecer no meio da história da humanidade, era necessário que alguém pagasse o preço. E o texto vai dizer que Deus paga o preço. O que é que era necessário para que todos nós fôssemos salvos? A Bíblia diz que era necessário que o justo derramasse seu sangue na cruz, se fizesse maldição em nosso lugar. E ele chega e diz: pode fazer a festa, porque eu vou pagar o preço. Esse é o sentido da palavra. Eu vou conceder o Espírito Santo. Eu vou assumir todos os gastos aqui, para que a festa seja completa. Não precisa ninguém desembolsar absolutamente nada. A festa é de graça. E festa de graça não falta convidado, né, meus irmãos? Essa é uma maravilha. Então, quando nós transformamos o sofrimento, nós chamamos Deus para participar dele, e nós sentimos a concessão e a presença do Espírito Santo. Mas existe uma coisa muito interessante aqui, é que esse Espírito Santo, ele vem, diz o texto, para operar. Diz o capítulo 3, versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres. Vamos comparar dois textos aí, que é o texto de Tessalonicenses e o texto de Gálatas. Nós vamos jogar lá no Data Show. Outra razão ainda temos, diz 1 Tessalonicenses 2,13, para dar incessantemente ações de graças diante de Deus, é que, tendo vós recebido palavra que de nós é a palavra de Deus, palavra que vocês ouvistes, reconheceram como palavra de Deus, escolhestes e acolhestes, que é o sentido da palavra, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Essa palavra operando eficazmente em vós, os que credes, é a mesma palavra usada por Paulo em Gálatas 3, para dizer que o Espírito Santo vem operar milagres no meio do povo. Então, a terceira coisa que nós percebemos é que quando nós transformamos o sofrimento em algo produtivo, é porque essa é uma concessão do Espírito Santo e nós passamos a crer nos milagres de Deus. Então, relembrando, como é que nós podemos transformar o nosso sofrimento em algo produtivo? Quando nós colocamos Deus na equação da nossa vida, quando eu creio que Ele concede o Espírito Santo, quando eu creio no milagre e na intervenção de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu creio nos milagres de Deus. Amém? Amém. Deus tem feito maravilhas no meio do seu povo.
Quando você encara o sofrimento, na certeza de que Deus pode mudar aquele sofrimento em milésimos de segundos, segundo a sua graça e misericórdia, segundo o seu projeto, no seu coração brilha uma esperança viva, que Deus é o Deus do milagre e que pode transformar. Mas a palavra de Deus é muito interessante porque ela vai dizer, tanto nos textos lá de Coríntios, quanto no texto de Tessalonicenses, e essa palavra milagres aparece lá como um poder transformador de Deus. 1 Coríntios 12, 10 e 2 Coríntios 12, 12, ele vem como sinais e maravilhas. Ou seja, os milagres de Deus não são apenas milagres comuns, mas são sinais tão evidentes da presença dele na nossa história, que eles são indiscutíveis. De fato, até o incrédulo, quando olha para o milagre, diz, algo extraordinário aconteceu. Eu não sei se você já ouviu relatos de médicos que não creem em Deus, isso acontece. Mas você chega e o milagre está manifesto. Aí eles dizem assim, eu não sei o que aconteceu, algo extraordinário. Aí você diz assim, vamos mudar o extraordinário por milagre? Não, eu não tenho essa fé. Mas algo extraordinário. Algo extraordinário veio da onde? Não sei. O senhor chama do jeito que o senhor quiser. Algo extraordinário aconteceu. Quando o sofrimento é transformado pela ação milagrosa que Deus proporciona. Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer o seguinte, vamos ler juntos lá. Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando eu creio que a lógica das obras é quebrada pela ação do milagre, o milagre começa a fazer parte da minha agenda, o sofrimento começa a mudar de perspectiva. Mas quando é que isso acontece? Quando eu creio na palavra pregada de Deus, na pregação da fé. É isso que o ponto 4 aí vai dizer. Quando eu creio nessa pregação que Romanos 10, 17 diz. Em 1 Coríntios 1, 21, tem um texto que eu vou ler, não está aí. Ele diz assim, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, porque aprouve a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Aprouve a Deus a salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Como é que eu posso experimentar esse sofrimento sendo transformado? Quando a pregação da palavra de Deus faz sentido na minha vida. Só é possível transformar sofrimento em algo positivo. Só é possível experimentar a operação dos milagres de Deus na nossa história quando isso emana da palavra de Deus. Não é palavra de homens, não é ideologia humana, não é força de pensamento de qualquer um de nós, não é fé na fé apenas, mas é fé na palavra de Deus, que emana como verdade absoluta, vindo do trono da graça dele para as nossas vidas. Agora dá uma olhada no versículo 6 aí. O texto vai dizer que para transformar sofrimento em algo extremamente produtivo, Gálatas 3:6, é preciso olhar para a história. Eu transformo o sofrimento em algo positivo e produtivo quando eu olho para a história e encontro um homem chamado Abraão. E é por isso que o versículo 6 vai dizer, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Essa palavra é o caso, aí no grego, é uma palavra usada para comparação. Então o apóstolo Paulo está comparando, ele está dizendo assim, você ouviu a pregação da fé, você creu no Deus que pode fazer milagres, você crê no Deus que pode fazer maravilhas. Pois eu quero dizer uma coisa para você, você não está sozinho na história da humanidade, existe também na história da humanidade o relato de pessoas que acreditaram, a partir da pregação da palavra da fé, no Deus que poderia intervir na sua história, no Deus que podia transformar o seu sofrimento e o seu pranto, como tem um autor, em dança, no Deus que poderia enxugar as lágrimas dos seus olhos. Se você crê nisso, eu quero te dizer, você não está crendo num mito, você crê em algo histórico, que outras pessoas já experimentaram na sua vida, e ele cita o caso, como é o caso de Abraão, versículo 6. Então, Abraão é uma pessoa histórica, com registro histórico, ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Então, Abraão não é mito, assim como não é mito tantas outras pessoas, e não são fantasmas, tantas outras pessoas que nós conhecemos e ouvimos, já vimos, compartilhamos, oramos e nos alegramos com os milagres de Deus na vida deles.
Qual é a conclusão do texto? Paulo nos ensina a fazer uma leitura correta dos nossos sofrimentos. Paulo diz que no momento de dificuldade, nós precisamos chamar a presença do Espírito Santo em oração, convicção e fé, que emana da palavra dele. Acreditar que o transcendente, que é Deus, também é imanente na nossa história, e invade o nosso tempo e espaço e se relaciona conosco. Acreditar que os milagres são a prova de que o sobrenatural pode invadir o natural da nossa vida. Acreditar na pregação da fé, que não é a pregação ideológica de qualquer partido político, mas é a pregação que emana da palavra inerrante, infalível e inspirada de Deus. Acreditar, assim como outros, que a realidade histórica da transformação que Deus pode realizar na nossa vida está registrada e pode ser experimentada por todos nós. Pergunta que não quer calar, meus irmãos. Tá bom, pastor, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa? Como eu disse no começo, todos nós, não importa a nacionalidade, condição social, financeira, opção política, todos nós enfrentamos momentos de sofrimento, dificuldades e dores na nossa vida, tribulações. Ela pode nos conduzir para o caminho vão da rebelião e revolta, ou pode nos conduzir para a presença de Deus. Pela graça, sentindo a concessão do Espírito Santo, entendendo a mensagem do Evangelho que transforma, experimentando a ação de Deus na nossa vida, e assim como Abraão, nos transformando em testemunhas históricas da presença de Deus. Pedro escreveu muito bem em sua carta, quando ele falou sobre os momentos de dificuldade. E ele disse aquilo que está lá escrito no Data Show, e eu convido você a ler junto comigo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, salvação da vossa alma. Nisso exultais. Embora no presente, se necessário para que você transforme e aprenda a transformar pranto em dança, dor em testemunho, sofrimento em proclamação, se necessário, você confirme o valor da vossa fé. A fé, nos momentos de tranquilidade, paz, festa, alegria, é muito simples de ser vivida. Mas a fé, quando ela é provada, aí ela prova o seu real valor na nossa existência. Deus está aí para que você não sofra sozinho. Deus está aí ouvindo o seu pranto e querendo lhe conceder graça sobre graça. Apresente a sua causa diante dele e deixe o Espírito Santo dele ministrar sobre sua vida. E se você começa a apresentar a sua causa diante do Senhor, é porque Deus já está colocando no seu coração um processo de transformação do lixo na beleza de jardins que podem ser contemplados pela imensa graça de Deus. Estamos aqui comemorando o aniversário de uma igreja que tem experimentado isso há 45 anos. A beleza de ver lixo existencial sendo transformado em jardins que glorificam a Deus, pela ação milagrosa do Espírito Santo dele. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe assim. Queria te convidar a ter um momento de reflexão em silêncio. E queria que você pensasse um pouco sobre os momentos de dificuldade que você tem passado,
de dor, sofrimento, sozinho, calado, às vezes só um pouco compartilhado. Tire esse minuto para refletir um pouco sobre sua história de vida. Você não está aqui nessa noite por acaso. Às vezes você errou. E ao longo da sua história, você acha que esses erros não têm conserto, mas todos têm. Para toda dificuldade existe uma saída, para todo pecado existe perdão, porque para Deus não há impossíveis. Deus pode curar, transformar, libertar. Nós estamos aqui nessa noite porque somos testemunhas vivas, como Abraão, que a fé nos salvou. Jesus Cristo nos resgatou das trevas para a luz, de uma vida sem esperança para uma viva esperança. E nós não enfrentamos mais os nossos sofrimentos sozinhos, nós consagramos todos eles na presença do Senhor. Eu não quero te chamar aqui à frente, não temos nem espaço para isso. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu queria que você entregasse nessa noite. Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, faça um compromisso com Deus nessa noite, diga: Senhor, eu quero mudar mesmo. Eu quero dizer para o Senhor que eu não quero carregar mais meus fardos sozinhos, eu não dou conta de carregá-los, mas eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero que o Senhor seja Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso a minha total incapacidade, Senhor, de levar o fardo dessa vida sozinho. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor venha e reine, perdoe todos os meus pecados e me dê uma novidade de vida. Eu quero experimentar isso que o Senhor está dizendo aí na tua palavra, que não é palavra de pastor, não é palavra do Senhor, porque sai da Bíblia. E assim como tantos aqui já experimentaram isso, eu também quero experimentar. E eu quero, num simples gesto, dizer: Senhor, eu entrego a minha causa a Ti, eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu peço que o Senhor me perdoe, que o Senhor tome a minha mão e me conduza, transformando o meu pranto em alegria, transformando tudo aquilo que é lixo existencial em jardim, para que todos possam contemplar a beleza do Deus que transforma vidas. Toma minha mão, Senhor, toma a minha vida. Eu quero ter esse compromisso contigo. Se você ainda não fez esse compromisso e deseja fazer, aí mesmo com a cabeça baixada, os olhos fechados, eu quero que você levante a sua mão, eu quero orar por você, pela graça do teu Santo Espírito. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe lá atrás, lá em cima. Deus te abençoe, Deus abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe lá em cima. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Faça isso. Não perca essa oportunidade. Levante a sua mão e diga: Senhor, tome a minha vida e faz de mim um vaso novo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe lá em cima. Deus abençoe os da galeria. Deus abençoe os irmãos da galeria. Deus abençoe. Deus abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, em especial por esses nossos queridos irmãos e irmãs que estenderam suas mãos, em nome de Jesus Cristo, toma suas mãos e o seu coração com graça, misericórdia, alegria indizível. Que eles experimentem, ó Deus, esta maravilhosa regeneração do teu Santo Espírito e possam, ó Deus, andar em novidade de vida, dizendo: um dia consagrei a minha vida ao Senhor, entreguei a Ele meu sofrimento, minha dor, meus problemas, e Ele transformou meu pranto em alegria. E Ele fez da minha vida esse jardim florido que agora apresento para você num testemunho vivo, santo. Ó Deus, faça isso na vida de cada um aqui que estendeu as suas mãos. Que eles possam experimentar dia após dia isso e falar para todas as pessoas, ó Deus, como é bom viver essa alegria espiritual, do Deus que transforma, do Deus que liberta, do Deus que cura, do Deus que enche o nosso coração da paz e do perdão. Ó Deus,
Conduze-os assim como o Senhor tem conduzido a tantos outros aqui que já fizeram essa entrega um dia em sua vida. Abençoa-nos, Senhor, como teu povo, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, chamado das trevas para a luz, de uma vida sem esperança para uma vida cheia da viva esperança no Senhor. Oramos agradecidos, porque esse é um dia não apenas de aniversário dessa igreja ou da reforma protestante, mas é o dia, ó Deus, em que novas pessoas nasceram na tua presença, um dia de aniversário espiritual. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.